ok? Agora nós vamos usar o request e explorar um pouco mais o JSON, tá? Então, eu vou só salvar aqui, vou fechar esse, tá? E vamos dar uma olhadinha, deixa eu fechar essa API aqui. Vou dar uma olhadinha aqui, então, no uso dos arquivos JSON, tá? Como é que a gente pode trabalhar com eles, tá? Algumas alternativas. Além dessa implementação, né? Aqui, se vocês quiserem entender um pouco mais da sintaxe JSON, eu deixei já aqui o endereço da especificação. Mas o Python tem um pacote chamado JSON, que é próprio para codificar e decodificar JSON, tá? Então, aqui eu dei um exemplo que, se você importar o pacote JSON, tá? Você pode, ao invés de usar o r.json, você pode usar também o json.loads e passa para ele o texto, né, que veio como resultado do request, e ele decodifica esse JSON, gerando essa lista de dicionários, e você pode interagir usando o Python normalmente, tá? E se você tiver um arquivo JSON e você quiser transformar ele em texto, esse pacote JSON, ele tem um método dumps, e aí você gera um arquivo texto, né, correspondente ao JSON que está em memória na forma de lista de dicionários, tá? Então, esse pacote JSON, ele é bem simples de usar, mas muito útil para trabalhar JSONs no Python. Então, aqui, vocês podem ver que, olha, ao invés de usar o r.json daqui, eu usei JSON load e o resultado é o mesmo. Ele criou uma lista, dentro dessa lista, um dicionário, né, com cada item da lista que estava no arquivo texto. Bom, aqui é texto, aqui já não é mais texto, aqui é uma estrutura de dados JSON. Ou você pode usar o próprio método, né? Aqui o JSON, RJSON do próprio request. Então, o que eu fiz aqui? Só para exemplificar, tá? Eu posso pegar um JSON, que não é o formato que às vezes eu preciso, e gerar, por exemplo, uma tupla, né? Então, aqui eu peguei um JSON que tem os dados em forma de dicionário, aninhado ainda, porque a região vem aninhada dentro do outro dicionário. Eu quero apenas o nome do estado, eu quero a sigla, o código e a região. Então, aqui eu implementei uma lógica muito simples, tá? Usando list comprehension aqui, né? Só quebrar ela aqui para ficar melhor de entender. Né? List comprehension. Eu fiz aqui um lambda, né? Perdão, aqui, ó. Primeiro eu fiz o seguinte, ó. Eu fiz um list comprehension para navegar nessa lista de dicionários e criar uma tupla com o nome, a sigla, né? O ID do órgão e pegando dentro do dicionário aninhado região, o nome da região, tá? Então, essa primeira parte aqui é apenas uma list comprehension. Mas eu usei o método sort para, usando o key lambda 0 aqui, pegando a parte 0 da tupla, o nome do estado, gerar uma lista, uma tupla ordenada, com Acre, Alagoas e assim por diante, tá? Você pode fazer horrores com esse dado, ou seja, o que você quiser mastigar ele e jogar de qualquer forma, você pode, apenas criando a lógica que te faça sentido, tá? A mesma coisa aqui, por exemplo, tá? Peguei a lista de todas as estatísticas do IBGE e fiz a mesma lógica, um list comprehension, mas usando um enumerate para eu saber a posição, né? Quantas tem e a sequência que ela aparece na lista, tá? Um exemplo, tá? E aqui fiz trouxe o I como a posição que ela ocupa na lista, tá? Mas ordenei pelo nome, né? Então, por isso que aqui ele não aparece exatamente na ordem, mas ordenou pelo segundo aqui e gerou uma lista de todos os agregados do IBGE na forma de uma lista de tuplas, tá ok? E aqui, aqui eu só para que eu tinha mostrado lá, eu peguei o IBGE, o produto, tá? O produto interno bruto, só para ver qual era o código correto dele, que é o 5938. Posso acessar aqui de novo aquela lista que eu mostrei para vocês o request, tá? E posso interagir com ela. Eu vou mostrar para vocês do projeto nosso, transformando isso aqui num data frame já, tá? Então, aqui eu tenho essa lógica de dicionários alinhados em outros dicionários, né?
E aí eu aqui crio uma lógica, por exemplo, minha, para poder transformar isso aqui em um dicionário muito mais simples, né, do que isso aqui, porque esse negócio aqui é uma estrutura muito complexa, né? Como mostrei para vocês da outra vez, os dados que o órgão gera nos seus web services, às vezes tem estruturas muito além do que você precisa, né? Então, eu não preciso de uma estrutura tão complicada como essa. Esse ID não me interessa mais, isso aqui, classificações, não, isso aqui me interessa. Eu quero direto aqui o nome do estado e o valor do PIB dele, tá? Então, você pega um dado desse que vem original, você pode transformar em estruturas mais simples. Essa aqui, essa lógica que está aqui, deixa eu pegar aqui excluir isso aqui, que é muito extenso. Então, a lógica que eu criei aqui é essa. Ele varrer essa estrutura de agregados, aqui só em 2 itens dela, tá? E aí, ele cria um dicionário do estado, entra dentro daquela série do estado e alimenta esse dicionário, né, com apenas o estado, né, o nome da localidade e os valores do PIB daquele estado ano a ano, né? Aqui gerou um dicionário que agora eu posso acessar pela chave, pelo nome do estado e direto no valor. Olha só como ficou esse dicionário. Deixa eu pegar ele aqui, por exemplo, PIB dos estados. Ó. Então, um dicionário muito mais simples, onde eu tenho apenas o estado e já a série histórica dele lá dentro do PIB. O estado, a série histórica do PIB. Então, muitas vezes você vai acabar fazendo isso para agilizar a sua vida e pegar e armazenar ou ter na memória apenas aquilo que te interessa, daquele carrilhão de informações que a API te entrega, tá? Isso foi para exemplificar essa possibilidade. Ainda na parte de JSON, eu posso, por exemplo, pegar esse mesmo JSON e ao invés de transformar num dicionário, por exemplo, transformar numa matriz, né? Bidimensional, por exemplo. Aqui eu fiz a mesma lógica, né? Navegando naquele dicionário meu, mas gerando um array, né? Onde tem o estado, alguns anos aqui do PIB, né? Ela tem todos, mas aqui eu só gerei um resultado, que se eu pegar aqui vai vir todos, né? Aqui eu teria todos uma matriz, onde eu tenho uma coluna estado, uma coluna para cada ano e os valores delas integrados. Aqui eu fiz assim para mostrar um resultado um pouco menor, né? Só para 2,34. Só para a gente ver uma matriz menor, mais fácil de enxergar. Se eu quisesse um array, eu já transformei ele num array e poderia usar. Ou seja, de forma automática, eu busquei na API, transformei no que eu preciso e já posso processar esse dado, fazer o que eu quiser. Tá? Outra forma, né, aqui, acessando população, fazendo algo muito similar com população, né? Fazendo a carga dele como JSON. Vocês já tinham visto a estrutura interna dele, deixa ele só executar. E aqui, usando a mesma lógica, né? Construindo um dicionário, tá? Construindo uma matriz, tá? Vocês podem utilizar diversas lógicas para fazer o que vocês precisam. Os conhecimentos básicos que a gente fez, ó, eu gerei um array de um único item, fui fazendo aqui o insert nele. Esse array, depois eu fui fazendo o VStack, empilhando cada série histórica de cada estado, né? Criando uma matriz bidimensional, né? Coisas que a gente já aprendeu nas nossas aulas, tá? Ok? Essa primeira parte aqui, ó, ela empilha nesse sentido aqui, criando né? Ele põe o primeiro, insere, depois ele pega esse cara e empilha, né? No próximo, insere, empilha, insere, e vai empilhando. No final você tem uma matriz completa. Beleza?